O Tribunal Regional Eleitoral decidiu neste sábado, por unanimidade, conceder 24 inserções para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro na TV. Cada inserção será de 30 segundos. A decisão do TSE concede a Lula 116 vinculações dos direitos de resposta, considerando as exibições em 5 canais de TV aberta. No segundo turno, cada um dos 2 candidatos tem direito a 25 inserções por dia, o que equivale a 125 vídeos por dia nessas 5 emissoras. Qual é o impacto desta decisão do TSE nesta última semana antes do dia da votação? Este é o tema de um debate que começa agora aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos o deputado federal reeleito Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e o deputado federal reeleito capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Os dois sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Antes de mais nada, nossas regras. Temos por premissa aqui o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta, para que eu não seja indelicada, nunca quero ser, e interrompa os senhores. Temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, vou à primeira pergunta, que vai para o capitão Alberto Neto. Qual é o impacto desta decisão do TSE nesta última semana antes do dia da votação? Boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Luciana. Quero começar a entrevista cumprimentando o deputado Alexandre Padilha, todos os telespectadores da CNN e os ouvintes, dizer que hoje é o Dia Nacional da Democracia. Eu estou aqui com a minha Constituição, que eu jurei defendê-la. Felizmente, alguns ministros têm esquecido de guardar a tão nobre Constituição brasileira, que foi construída com muito suor e sangue. E eu queria começar falando do artigo 220 da Constituição. Ele fala que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob de qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto dessa Constituição. E no parágrafo 2º fala que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Felizmente, o TSE tem esquecido de olhar para a nossa Constituição e tem prejudicado todo o processo eleitoral, que a gente vai decorrer esse assunto durante a entrevista. Eu acho que a gente está com tempo ainda, e as medidas que o TSE tem tomado têm prejudicado muito a campanha do presidente, porque nós precisamos desse programa eleitoral para mostrar os grandes feitos do governo e até comparar o governo passado, que deixou o país com 14% de desemprego, que deixou as nossas estatais, por exemplo, a Petrobras, estávamos falando sobre o combustível, a Petrobras era a empresa mais endividada do mundo, alvo de corrupção, e o dinheiro ia para o bolso dos dirigentes do PT. Hoje a empresa Petrobras é a empresa que mais lucra, é a petrolífera que mais lucra no mundo, e o dinheiro vai para o bolso do brasileiro, de quem mais está precisando, do Auxílio Brasil, que nós aumentamos em R$600. Sim. E conseguimos tirar mais de milhões de pessoas da pobreza. Sim. Em torno de 23%. Foi o maior programa de distribuição de renda. Sim. Da história desse país. Vou repetir a pergunta, então, para o deputado Alexandre Padilha. Qual é o impacto desta decisão do TSE nesta última semana, antes do dia da votação? Boa tarde, bem-vindo também. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, capitão Alberto. O impacto fundamental é de respeitar a Constituição. Quando o TSE toma essa decisão, ele diz o seguinte: a Constituição vale no Brasil. A lei do Código Eleitoral vale no Brasil. Infelizmente, tem muitos seguidores de Bolsonaro, o próprio presidente Bolsonaro, que acham que o Brasil é uma terra sem lei e pode fazer tudo infringindo a lei. Acabamos de ver nesse fim de semana a postura de um seguidor de Bolsonaro, amigo íntimo de Bolsonaro, Roberto Jefferson, reagindo, atirando em policiais por não querer respeitar a lei. Então, a Constituição tem que ser seguida. O Código Eleitoral tem que ser seguido. O Código Eleitoral estabelece regras muito claras para o chamado direito de resposta. Não é a primeira vez que se aplica o direito de resposta no país. Se o candidato Bolsonaro tivesse usado o seu tempo de TV para tentar falar de coisas que fez no governo, né, deve ter dificuldade de falar porque não tem o que falar, mas não. Ele usou o tempo de TV para fazer uma mentira em relação ao presidente.
E aí o presidente Lula pediu o direito de resposta e o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu que estava sendo veiculado ali mentiras, fatos não verdadeiros, período eleitoral, que tenta influenciar as eleições. E por isso está na lei, no Código Eleitoral e na Constituição, o direito de resposta concedido ao presidente Lula. Aliás, tem que parar de ter fake news. O deputado que está debatendo comigo, o partido dele, o PL, que é da base de Bolsonaro, é o partido de Bolsonaro hoje, é um dos partidos que mais teve condenados no esquema da Petrobras. Teve corrupção, foi investigada, foi apurada e foi punido. O PL, partido dele, de Bolsonaro, Sim. é um dos campeões condenados, como é o PP. Deputado Alexandre Padilha vai poder, inclusive, continuar agora a sua resposta, mas emendando com a minha segunda pergunta que eu faço ao senhor. O Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje em plenário virtual a favor de manter uma decisão do ministro Edson Fachin, que negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para barrar a resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre fake news. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator Edson Fachin. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, inseriu o voto próprio e também foi favorável à manutenção dessa resolução. No voto, Fachin argumentou que a resolução não extrapola a competência do TSE e que tem legítimo poder de polícia incidente sobre propaganda eleitoral. Qual é a sua avaliação sobre essa decisão do STF, Alexandre Padilha? Muito importante, Luciana. Essa resolução adequa a ação da Justiça Eleitoral para os nossos tempos. Sabe o que acontece, Luciana? Faltam menos de 7 dias para as eleições. Nós tínhamos situações onde a Damares, por exemplo, circulou uma fake news absurda, mentirosa, sobre cartilha do Ministério da Saúde. Nós denunciamos e isso foi reconhecido que era uma mentira. Só que entre o tempo de reconhecer que era mentira e retirar de circulação, já tinha passado mais de uma semana. O bolsonarismo está preparando uma enxurrada de fake news nessa última semana. Então, entre o tempo de identificar e retirar, pode ver já a eleição influenciar no resultado eleitoral. Por isso é importante essa resolução que adequa ao tempo. Aliás, elas... Nós perdemos aqui o sinal do deputado Alexandre Padilha. A gente vai tentar retomar e dar esse tempo para ele novamente depois, repor esse tempo. Enquanto a gente está sem o sinal do deputado Alexandre Padilha, eu vou repetir a pergunta ao deputado capitão Alberto Neto. O Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje em plenário virtual a favor de manter uma decisão do ministro Edson Fachin, que negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para barrar a resolução aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre fake news. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator, o ministro Edson Fachin. E o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, inseriu o voto próprio e também foi favorável à manutenção desta resolução. No voto, Fachin argumentou que a resolução não extrapola a competência do TSE, que tem poder legítimo de polícia incidente sobre propaganda eleitoral. Qual é a sua avaliação sobre esta decisão do STF, deputado? É uma decisão muito perigosa. Se o ministro quer mudar, se o ministro acha que está equivocado, ele tem que se candidatar a deputado, a senador, ir no Congresso e mudar a legislação. O que nós temos que entender é que existe uma Constituição que precisa ser respeitada. Nós temos o direito da ampla defesa, do contraditório, nós temos um Ministério Público Eleitoral que tem que fazer a denúncia, tem que ter todo um processo, um rito para se julgar. O TSE não é um grande xerife, nós vivemos num tempo de ditadura e xerifado, não. Existe um rito processual que precisa ser seguido para não cometer injustiças, né? Todo mundo tem direito à sua defesa. Então, vejo que essa decisão é muito equivocada, como outras que aconteceram, né? O nosso presidente, se a gente olhar as decisões do TSE contra o presidente, são decisões absurdas. A primeira-dama não pôde participar do programa eleitoral, ele não podia mais gravar lives dentro da sua casa. As imagens espontâneas, eu não estou falando do desfile militar, não, estou falando das imagens espontâneas,
do 7 de setembro, que é o povo indo para as ruas, fazendo a sua manifestação democrática, ordeira. Não pôde ser utilizado esse tipo de imagem. Agora, o ministro Alexandre de Moraes faz uma censura prévia no canal Brasil Paralelo, impedindo que uma série chamada Investigação Paralela, que tinha um programa chamado Quem Mandou Matar Jair Messias Bolsonaro. O canal foi desmonetizado. O Supremo começa a investigar atos dentro de grupo de WhatsApp. São medidas totalmente do arrepio dentro do nosso processo legal, dentro do foro, o foro equivocado, denúncias de calúnia, difamação. Isso aí é um outro foro para se discutir, e não o Supremo Tribunal Federal. Sim. E não o TSE. Sim, deputado capitão Alberto Neto, a gente ainda está tentando reconectar aqui o deputado Alexandre Padilha. Enquanto isso, eu vou contando o tempo dele aqui, é claro. Vou à terceira pergunta, então, com o senhor mesmo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, determinou a retirada de conteúdos que relacionam o ex-deputado do PTB, Roberto Jefferson, a Jair Bolsonaro, como um dos coordenadores de campanha do presidente. A decisão atende a um pedido da coligação pelo bem do Brasil, do presidente Jair Bolsonaro. O presidente do TSE defende que as postagens de André Janones, abre aspas, se descolam da realidade por meio de inverdades e suposições para induzir o eleitorado negativamente a crer que Roberto Jefferson seria o coordenador de campanha de Jair Messias Bolsonaro e que o candidato teria manifestado apoio aos atos criminosos cometidos naquela data, fecha aspas. Ainda cabe recurso para essa decisão. Qual é a sua avaliação sobre essa decisão do presidente do TSE? Inclusive, o deputado André Janones, acho que ele pode ser considerado o pai das fake news no nosso país. É uma coisa assim absurda que tem sido repudiado por toda a população. O Roberto Jefferson é um dirigente partidário, agora saiu da dirigência do PTB, tem as suas posições que ele tem que pagar por elas. O presidente Bolsonaro não pode pagar pelo erro de um outro dirigente partidário. Ele não faz parte da campanha do presidente e, ao mesmo no ocorrido, esse fático ocorrido, que fica aqui o meu repúdio, né, dando aqui minha solidariedade aos policiais, porque eu sou policial, sei o drama que é participar de uma ocorrência de troca de tiro, sei que não deve ter sido fácil, então fica aqui o meu repúdio. E o nosso presidente Bolsonaro, no mesmo instante, foi às suas redes sociais e se manifestou e repudiou essa ação que não tem nada a ver com o nosso pensamento, que nós, na verdade, nós defendemos a segurança pública, todos os policiais, e vamos continuar devendo nesse governo. Inclusive, o outro candidato disse que policial nem gente era. Então, nós temos uma bandeira muito firmada em proteção dos nossos policiais. Inclusive, o nosso governo conseguiu sair de uma onda de homicídios que acontecia no governo do PT, que era quase uma bomba atômica por ano no nosso país, 65 mil homicídios por ano, conseguimos reduzir para 40 mil. Estamos reduzindo todos os índices. Então, dessa vez, o ministro Alexandre de Moraes acerta em retirar essa fake news do ar, que o ex-deputado Roberto Jefferson que pague pelo seu crime. O que nós estávamos repelindo era a questão da primeira condenação, a questão da liberdade de expressão, que é muito cara para a gente. Nós estamos aqui para defender sempre a liberdade de expressão e, se ela for ultrapassada, que seja julgado de maneira correta. Obrigada, deputado. Me desculpe, eu fico falando assim em cima, porque se o senhor ganha um tempo a mais, eu tenho que repor o tempo do deputado Alexandre Padilha, que, aliás, já está agora menor, né? O deputado Alexandre Padilha, o senhor tem ainda 1 minuto a mais, porque o senhor foi desconectado. A gente vai colocar esse minuto lá nas considerações finais, só para a gente não perder a fluidez do debate. E aí eu vou a essa pergunta agora, vou repetir para o senhor. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, determinou a retirada de conteúdos que relacionam o ex-deputado do PTB, Roberto Jefferson, a Jair Bolsonaro como um dos coordenadores de campanha do presidente. A decisão atende a um pedido da coligação pelo bem do Brasil de Bolsonaro. O presidente do TSE defende que as postagens de Janones, abre aspas, se descolam da realidade por meio de inverdades e suposições
para induzir o eleitorado negativamente a crer que Roberto Jefferson seria o coordenador de campanha de Jair Messias Bolsonaro e que o candidato teria manifestado apoio aos atos criminosos cometidos naquela data, fecha aspas. Ainda cabe recurso para a decisão. Qual é a sua avaliação sobre essa decisão do presidente do TSE? Luciana, diferente do Bolsonaro, do bolsonarismo, para mim, decisão judicial, se cumpriu o processo de forma correta, análise correta, tem que ser cumprida, a lei é lei, e é importante a Justiça Eleitoral construir isso de forma muito firme, inclusive porque ela está respeitando, buscando ser guardiã da Constituição. O que é inadmissível no país é uma figura como Roberto Jefferson ter uma ordem de prisão judicial, reagir como reagiu, como que uma pessoa que estava em prisão domiciliar tem fuzil em casa, aliou policiais, soltou granada, como que é isso? Uma pessoa que está em prisão domiciliar tem granada assim na despensa, na cozinha, né, fuzil. A postura inicial do presidente da República não foi de solidariedade aos policiais, a postura inicial do presidente da República foi só citando o Roberto Jefferson, não fez qualquer solidariedade aos policiais que foram alvejados por esse criminoso, e isso que é não cumprir a lei. Aliás, essa é uma postura reiterada de Bolsonaro e bolsonarismo. Eles acreditam que a lei não é para ser cumprida. Aliás, o fato de Bolsonaro ter se filiado ao PL, que é um dos partidos mais comprometidos com os esquemas de corrupção da Petrobras que foram investigados e punidos quando o presidente Lula e a presidenta Dilma eram o presidente da República. E mais, ter como chefe da Casa Civil, ter como o comandante da cozinha do Palácio do Planalto também, membros de partidos que também foram fortemente envolvidos naquele esquema de corrupção, é a maior demonstração de que Bolsonaro e bolsonarismo não têm a menor moral para falar sobre combate à corrupção, porque a prática de Bolsonaro é tudo que tiver de suspeito é colocar um sigilo de 100 anos para que não seja investigado. Só tem um jeito de combater a corrupção no país, é investigar, Sim. apurar e punir quem tiver tido cometido algum tipo de crime. Sim, eu continuo com o senhor deputado Alexandre Padilha para a quarta pergunta agora. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu e proibiu a propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro, que vincula também o candidato Luiz Inácio Lula da Silva ao tráfico e à criminalidade. O ministro analisou uma ação apresentada pela campanha de Lula contra a campanha de Jair Bolsonaro. Segundo a campanha do petista, a publicidade, entre aspas, dissemina fato sabidamente inverídico que sugere a ideia de que Lula teria financiado a construção de metrô na Venezuela quando exerceu a presidência da República e que estaria ao lado de traficantes, que se associa à criminalidade. Uma das informações propagadas usa imagens da visita de Lula à comunidade do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, para dizer que o ex-presidente estaria ao lado de traficantes. Para informação, é importante destacar que CPX, estampado no boné, significa complexo. Qual é a sua avaliação sobre isso, deputado Alexandre Padilha? Primeiro, Luciana, isso expressa a postura preconceituosa que é permanente em Bolsonaro e bolsonarismo com qualquer pessoa que mora numa favela, num complexo de comunidades como o Complexo do Alemão. Querer associar qualquer morador do Complexo do Alemão a traficante, ao tráfico, é uma marca do preconceito bolsonarista. O que mais me impressiona é que tem vizinhos do condomínio onde tem casa de Bolsonaro que foram pegos com mais de 100 fuzis, né, vizinho ali no condomínio na Barra, e se ele entra no condomínio da Barra, eles não tentam fazer qualquer tipo de associação ao tráfico, aos traficantes. Segundo, é muito importante todo mundo saber, porque às vezes isso não fica revelado, as obras que aconteceram foram obras que iniciaram, inclusive, no governo Fernando Henrique Cardoso. Os contratos de empréstimos para empresas brasileiras investirem em outros países, essa é uma prática do BNDES desde o final da ditadura militar. Já vem desde os anos 70. Investimento para que você apoie empresas nacionais brasileiras a poder investir em outros países. Essas obras que são citadas começaram no governo Fernando Henrique Cardoso, muito antes do governo do presidente Lula. Aliás, o Bolsonaro falou que ia fazer uma grande auditoria no BNDES, falou que ia abrir a caixa do BNDES, pagou muito dinheiro para essa auditoria e não encontrou
nenhuma irregularidade. Aliás, isso foi dito pelo atual presidente do BNDES. Então está correta a postura, mais uma vez, da Justiça Eleitoral. Foi conquistado o direito de resposta que está previsto no Código Eleitoral, está previsto na Constituição, para que não se permita que mentiras sejam utilizadas às vésperas das eleições para tentar interferir no resultado eleitoral. Bolsonaro quer fazer em 2022 aquilo que ele fez em 2018, Sim. com a tal da mamadeira de Sim. piroca. Só que agora não vai acontecer. Sim, deputado. Porque tem uma lei que Sim, deputado. isso não acontece. Desculpa, eu acabo falando em cima pelo mesmo motivo que já expliquei aqui ao capitão Alberto Neto, a quem me dirijo agora. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, suspendeu e proibiu a propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro, que vincula o também candidato Luiz Inácio Lula da Silva ao tráfico e à criminalidade. O ministro analisou uma ação apresentada pela campanha de Lula contra a campanha de Jair Bolsonaro. Segundo a campanha do petista, a publicidade dissemina fato sabidamente inverídico que sugere a ideia de que Lula teria financiado a construção de metrô na Venezuela quando exerceu a presidência da República e que estaria ao lado de traficantes que se associa à criminalidade. Uma das informações propagadas usa imagens da visita de Lula à comunidade do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, para dizer que o ex-presidente estaria ao lado de traficantes. E uma informação é muito importante destacar que CPX estampado no boné significa complexo. Qual é a sua avaliação sobre isso, deputado capitão Alberto Neto? Luciana, decisão judicial se cumpre, mas é bom fazer uma retrospectiva de alguns dados, algumas informações. A cada 5 votos nos presídios, 4 foram para o Lula. Isso já mostra uma certa tendência de que quem está no presídio são estupradores, traficantes perigosos, assassinos. Eles têm uma preferência para um candidato que é o Lula. Por quê? A esquerda, durante o seu poder, ela criou o chamado bandido, um tema que bandido é vítima da sociedade. Isso causou um prejuízo gigantesco na segurança pública. E quando você vê o Lula nos seus discursos dizendo que o bandido que rouba um celular, depois ele rouba o celular para comer, ele rouba o celular para depois para tomar uma cerveja. Inclusive, essa campanha da picanha e cerveja, que eu vou já falar daqui, é uma verdadeira fraude que aconteceu, a mesma coisa na Argentina. O Alberto Fernandes foi com essa campanha de picanha e cerveja. Hoje, a Argentina, se comparar nos 100 anos, é onde ele menos tem comido carne. É o que vai acontecer, a tragédia vai acontecer no nosso Brasil se essa organização voltar ao poder. Mas ficou muito claro que os bandidos têm uma preferência. É o candidato do PT, devido aos seus discursos. Ele fez um discurso na época do sequestro do Abílio Diniz, que ia lá, que tinha que soltar, que eram meninos, que não fizeram por mal. Então, esse tipo de disposição política para defender bandido, quem se ferrou com isso foi a sociedade brasileira, que tiveram 65 mil homicídios por ano. É um país violento, com taxas de estupro elevadíssimo, onde a mulher era violentada. Sim, com os piores números. O nosso país hoje é o 5º país no mundo. Eu peço que o senhor respeite o tempo, deputado, porque nós vamos encerrar. Vai ser desleal aqui se o senhor não respeitar o tempo. Muito obrigada. Quem acompanhou o início do debate sabe que o deputado Alexandre Padilha ficou desconectado, então tem 1 minuto a mais agora para considerações finais. 1 minuto e 20 segundos. E aí eu peço que nas suas considerações finais o senhor seja claro, como eu sempre peço aqui, seja propositivo, deputado Alexandre Padilha. Luciana, primeiro, o presidente Lula teve mais votos, não só entre as pessoas que vivem em privação de liberdade. O presidente Lula teve mais votos entre os mais pobres do Brasil, entre as mulheres, entre os mais jovens, nas regiões economicamente menos desenvolvidas. Você pega aqui a periferia aqui da cidade de São Paulo, o presidente Lula foi o mais votado. Então é natural que onde está a situação de privação de liberdade possa ser mais votado também, porque foi mais votado em todas as outras regiões. Agora tem uma diferença. Bandido rico, bandido famoso rico, vota no Bolsonaro. Pega o assassino, ex-goleiro de futebol, o Bruno. Pega o Guilherme de Pádua, em quem votou no Bolsonaro. Pega o Roberto Jefferson, criminoso, bandido, que atira em policial. Está abraçado com o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro disse que não tem foto com o Roberto Jefferson. Menos de 6 horas surgiram
várias fotos, até o carro onde o Roberto Jefferson se entregou está adesivado com o Bolsonaro. Então vamos parar com essa história. Lula ganhou no primeiro turno em vários segmentos, entre as mulheres, entre os mais jovens, entre os mais pobres, nas regiões economicamente menos desenvolvidas, ganhou a votação no Nordeste, na periferia das grandes cidades, aqui na minha cidade de São Paulo, capital, o presidente Lula ganhou, por isso ganhou, foi o mais votado em vários segmentos da nossa. Sim, deputado, muito obrigada. E, deputado Capitão Alberto Neto, suas considerações finais também sejam propositivo, mas em 20 segundos. Obrigado, Luciana. Só lembrar que o Roberto Jefferson foi preso, condenado, denunciando um esquema do PT de mensalão. Mas quero dizer que o presidente Bolsonaro é o melhor para o nosso país. Hoje o Brasil se tornou a 10ª economia do mundo, em meio à pandemia, em meio à pós-pandemia, em meio à guerra. Nós criamos 4 milhões de empregos, fizemos a maior reforma agrária da história, entregando 420 mil títulos. Então, se o Brasil quiser continuar prosperando, vamos de 22. Obrigada, então. Obrigada aos 2 deputados federais. Nós conversamos com o Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e o deputado federal reeleito, capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Muito obrigada aos 2.